No vídeo de hoje você vai aprender definitivamente a diferença entre gênero textual e tipo de texto. Para isso eu vou usar exemplos do Senhor dos Anéis, de Tolkien. Fica comigo! Se você já gostou do tema dessa aula, eu pediria que você já deixasse aqui a curtida, porque isso ajuda a fazer com que esse conteúdo apareça para mais pessoas. Mas vamos lá! Uma vez eu estava numa sala de aula, né, e eu ia dar aula sobre gênero textual e sobre tipo de texto, e eu levei um exemplar do Senhor dos Anéis. E aí eu perguntei em sala de aula a que gênero textual pertencia aquele livro. Um aluno respondeu logo de cara: narrativo! A resposta não era essa. Como todo mundo sabe, O Senhor dos Anéis é um romance, uma trilogia, na verdade, né? A Sociedade do Anel, Duas Torres e O Retorno do Rei. Eu estava com volume único, mas a resposta acendeu o alerta. Talvez o aluno tivesse dado essa resposta porque ele estava confundindo gênero textual e tipo de texto. Qual seria a diferença efetiva entre gênero textual e tipo de texto? Antes de seguir com a explicação, talvez fosse interessante relembrar um conceito, o conceito de língua. Para Marcuse, língua seria uma atividade social, histórica e cognitiva. Quando a gente fala de uma língua morta, por exemplo, a gente está falando de uma língua a partir da qual não existem mais interações. E apesar de repente, a estrutura dessa língua se preservar através de gramáticas, ela não é mais usada efetivamente. E por que partir do conceito de língua é importante? Porque, a princípio, a língua ela só existe a partir dessas interações, e essas interações só acontecem por meio de modelos estabelecidos socialmente e que tem a ver com certa forma, com certa estrutura, certo uso social. Esses modelos seriam o que a gente chama de gêneros textuais ou gêneros discursivos. Quando você está falando de um gênero discursivo, você está falando de uma carta, você está falando de uma entrevista, de um debate regrado público, etc. Porque todos eles implicam não só em uma estrutura diferente, mas uma forma de circulação, uma função social diferente. Os gêneros literários são, de alguma forma, subdivisões dos gêneros discursivos, então. Por isso, romance, conto e poema são gêneros literários e, ao mesmo tempo, gêneros discursivos. Há uma quantidade inumerável de gêneros discursivos, porque à medida em que a sociedade evolui e são criadas novas formas de interação, outros gêneros discursivos vão sendo criados também para atender essas demandas da sociedade. O mesmo gênero textual, por exemplo, pode se adaptar a novas plataformas. Pense, por exemplo, no romance do século XIX, que circulava por meio de jornais em capítulos pequenos e depois era publicado em livro. Se a gente pensar, por exemplo, nos blogs dos anos 90, começo dos anos 2000, que culminaram muitas vezes com livros publicados depois, ou o próprio Wattpad, né, que é uma plataforma muito comum entre os jovens e que tem rendido também algumas publicações, a gente vê que um gênero pode, a partir da plataforma, também se modificar. Isso que você está assistindo agora também é um gênero textual, é uma videoaula. Tem especificidades. Ela deve acontecer, por exemplo, numa plataforma digital, nesse caso aqui o YouTube. Ela envolve a preparação de um texto, a oralidade, ela pode ter recursos visuais, eu posso fazer um monte de coisas, mas ela tem certas características. Então, o gênero textual também pode envolver naturalmente modalidade escrita e a modalidade oral. Tudo isso que eu falei tem a ver com o gênero textual ou com o gênero discursivo. Mas e o tipo de texto? A grande questão aqui era saber a diferença entre gênero textual e tipo de texto. Sobre isso a gente vai falar logo depois da vinheta, quando eu vou trazer para vocês exemplos extraídos do Senhor dos Anéis. Antes de seguir, eu queria fazer um pedido. Eu queria que você se inscrevesse no canal e selecionasse o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Isso vai ser importante para que você não precise visitar o canal todas as vezes que quiser ver um conteúdo novo. Bom, foi o que eu acabei de fazer. Eu fiz um pedido para você e argumentei por que esse pedido era importante. Essas duas sequências textuais, em dois enunciados curtinhos, podem ser caracterizadas como tipos de texto diferentes. Esses tipos de texto estão dentro de um gênero textual, que é essa videoaula. Então, o tipo de texto é uma sequência textual que tem certas características formais, que influenciam seu léxico, a estrutura sintática, o tipo de palavra que aparece normalmente nesse tipo de construção. Se o gênero textual tem uma quantidade incontável
de variações e cada vez que a sociedade avança surgem novos gêneros textuais, os tipos de texto são em número de 5, que eu vou explicar a seguir. O primeiro tipo de texto que eu vou explicar para vocês é o narrativo. Ele normalmente vai envolver um verbo de mudança no passado e um circunstancial de tempo ou de lugar. O foco de um texto narrativo é realmente a ação, ou seja, se está descrevendo uma ação que acontece no tempo. Por exemplo, entraram pela porta e desceram a rua íngreme e sinuosa. Esse trecho aí do Retorno do Rei. Veja que essa definição de texto narrativo, ela funciona até certa medida. Você já deve ter lido muitos romances que são narrados no presente. Essas sequências textuais que aparecem nos romances são sequências, sim, narrativas, e não estão no passado. O outro tipo de texto seria o descritivo. O que seria o texto descritivo? Normalmente, uma sequência descritiva vai envolver um verbo estático, um complemento e uma circunstância. Se você está fazendo a descrição no presente, presente indicativo. Se você vai fazer uma descrição no passado, normalmente se vai usar o pretérito imperfeito. Veja essa sequência. A luz crescia e as altas colunas e as figuras esculpidas ao longo do caminho passavam lentamente como fantasmas cinzentos. Aqui, do Retorno do Rei, mais uma vez. Aí nós temos o tipo expositivo. É quando você precisa estabelecer uma relação, normalmente uma relação de parte e todo, e precisa esclarecer aspectos sobre algo que já foi mencionado. Normalmente são sequências analíticas explicitamente explicativas. Essa é a corneta que Boromir sempre carregava, exclamou Pippin. Aqui, outra vez, de O Retorno do Rei. E aí você vai ter o tipo argumentativo, em que se estabelece uma atribuição de qualidades ou valores. Normalmente você vai ter sequências que estabelecem um contraste entre duas entidades, entre dois seres. E os conceitos são construídos a partir do próprio discurso, com o objetivo de persuadir o interlocutor. Muito bem, disse Sam, desanimado. Mas eu vou primeiro. Você, disse Frodo. O que o fez mudar de ideia sobre descer? Não mudei de ideia. É apenas bom senso. Que vá primeiro aquele que tem mais probabilidade de escorregar. Não quero cair em cima do Senhor e derrubá-lo. É insensatez matar dois numa só queda. Agora, de As Duas Torres. Os textos de tipo injuntivo são incitadores à ação. E aí, claro, predomina nesse tipo de construção verbos no imperativo. Parem, parem! Gritou Gandalf, saltando na direção da escada de pedra diante da porta. Parem com esta loucura. Aqui, do Retorno do Rei. Como eu afirmei, esses exemplos foram tirados do Senhor dos Anéis, aquele livro cujo gênero textual, afirmado pelo meu aluno, era gênero narrativo. Vejam que dentro de um romance, que é um gênero textual específico, a gente tem todos os tipos de texto presentes. Claro que normalmente a predominância em um gênero como o romance vai ser de sequências narrativas. Mas você vai ter a descrição, você vai ter momentos de argumentação, você vai ter momentos em que o personagem age para tentar convencer o outro, e os diálogos permitem, claro, que você tenha todos os tipos de texto presentes num gênero textual, nesse caso aqui, o romance. Então, um gênero textual ele pode ter diferentes tipologias textuais. Tome, por exemplo, uma resenha. É comum que no começo de uma resenha você tenha uma parte mais descritiva, ou expositiva, em que você vai falar um pouco sobre aquela obra que você está resenhando, sem ainda se posicionar. Logo na sequência você vai tentar recomendar ou não aquele livro para o seu leitor. Então veja que você vai ter, provavelmente, sequências argumentativas e injuntivas dentro de uma resenha. Espero que você tenha entendido a diferença entre gênero textual e tipo de texto. Se você tiver mais alguma dúvida, coloque nos comentários que eu faço questão de responder assim que eu puder. Não se esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê na próxima aula. É isso aí.